De volta em mais este bloco do nosso programa. Como você sabe, nós estamos aqui com o secretário Navas, Daniel Navas, discutindo essa questão dos recursos minerais existentes na região, na área do Polo Naval. Eu há pouco comentava sobre a necessidade de nós estruturarmos toda a cadeia produtiva para a exploração, por exemplo, do caolín, né? Como é que está sendo pensado isso? Olha, nós já temos visitado e visitamos no ano passado a China. Existe um grupo chinês interessado nos investimentos no polo industrial de Manaus. Eles, claro, têm uma necessidade de ter essa commodity lá. Mas há tanto caolín que a nossa contrapartida é exatamente essa. Nós colocamos para ele, olha, é possível estabelecer sim uma relação de uma pauta de commodities para atender a sua indústria, por exemplo, de papel na China, como nós queremos pegar o expertise, por exemplo, chinês, e eles são experientes na parte de porcelanato, para desenvolver aqui, por exemplo, um porcelanato artístico, uma relação que vai além daqueles pratos, daquelas relações que são da tradicional, né, cultura chinesa, né? Quantos são quem tem na cozinha aqueles porcelanatos que são especificamente deles, né? E são conhecidos mundialmente. Então nós buscamos atrelar isso, é um investimento de capital de risco, portanto é sempre muito importante pensar que o polo industrial, por exemplo, ele tem mais de 30 outros investidores chineses já ativos em outros campos, né, dos arranjos produtivos, mas o minero ele tem um elemento interessante, porque ele vai desenvolver uma série de ações. Então, a partir do momento que você tem uma commodity que puxa esse preço elevado, né, para que dar competitividade a esse projeto, você permite também que os demais, né, as reservas que são enormes e que permitam, ela pode realmente abrir novos campos. Então, já existem, por exemplo, grupos brasileiros interessados em desenvolver a parte de cerâmica aqui. E essa possibilidade hoje é fazer com que nós tenhamos competitivo, senão nós vamos importar de onde? Estamos importando de Santa Catarina o nosso porcelanato. Estamos importando na região do Nordeste o nosso porcelanato e podemos produzir aqui. Então, o que você defende é extremamente importante, por quê? Porque nesta relação do arranjo produtivo e a verticalização, você realmente cria um indutor do desenvolvimento regional e uma coisa importante, você interioriza esse desenvolvimento. Por quê? O caolín, ele está em Rio Preto da Eva, por exemplo. Então eu não posso deslocar de Rio Preto da Eva e transformá-lo porque ele tem que... Agora, eu posso pegar esse caolín de Rio Preto da Eva e produzir, de repente, em Itacoatiara. Eu posso, dependendo da região onde eu permita a relação logística esteja mais adequada, eu posso estar trabalhando isso. Por exemplo, aí eu volto a falar da questão do potássio. O potássio hoje tem uma previsão de entrar com a sua licença ambiental em 2014. Nós estaremos, aí a gente convida inclusive o AmazonSat, mais uma vez, a acompanhar toda essa peregrinação que nós estamos fazendo sobre o desenvolvimento do projeto Potássio. Nós estaremos visitando a mina em Sergipe, já levando os técnicos do IPAAM para estabelecerem o termo de referência para o licenciamento ambiental. E a expectativa é que com o licenciamento ambiental, a mina em operação, ela comece a funcionar em 2017 e 2018. Ou seja, se nós produzirmos 2 milhões de toneladas, nós já vamos atender imediatamente 20% do que o Brasil demanda de potássio e nós vamos levar isso por onde? Pela hidrovia do Madeira. Por isso a relação é estratégica entre o polo naval e o polo mineral. Por quê? Porque estruturando toda essa... E você é um especialista nessa parte de logística, você sabe o papel importante da hidrovia do Madeira, ela traz a soja e volta numa logística reversa sem nenhum componente. Ela pode vir, né, com esse componente que é o potássio, agregando ali dentro do gás natural a possibilidade de nós produzirmos a ureia aqui, que já é o nitrogênio. Aí você tem ocorrências interessantes que existam já no centro-oeste de fósforo, você tem um NPK aqui, de repente a gente está em Humaitá, com a possibilidade de ter em Humaitá uma misturadora juntando tudo isso e levando para o centro-oeste numa relação de efetiva integração. E isso tudo, eu coloco, é importante registrar, nós estamos gravando aqui na relação da CEPLAN. A CEPLAN tem um projeto extremamente importante que é o Amazonas 2030, um pensamento estratégico do governo de unir todos os elementos temáticos para pensarmos o que queremos de um Amazonas competitivo. E competitivo representa o quê? Linkar os seus recursos naturais
com a estruturação da cultura industrial e da cultura ambiental. Você tem razão, e nós vamos um dia fazer, muito em breve, um programa exclusivamente sobre isso, sobre o pensamento estratégico do estado do Amazonas. Você pode aguardar. A nossa preocupação é no sentido de que, para o potássio e para os outros minerais que você elencou agora, que nós tenhamos a mesma preocupação em fazer com que essa exploração busque esse equilíbrio com a geração de emprego e renda aqui, e o caminho que eu vejo é estruturar muito bem as cadeias produtivas, tanto suprimento, produção, quanto distribuição e, se possível, até a logística reversa, para que a gente possa gerar emprego e renda aqui de forma social e ambientalmente correta, né? Então eu acho que nós aqui no Brasil, nós aqui no Amazonas, já temos um capital intelectual, já evoluímos ao ponto de entender como se dá essa relação no ambiente internacional e não permitir que nós venhamos a simplesmente explorar aquilo que a natureza nos deu sem a gente agregar valor aqui e continuar sendo uma sociedade pobre numa região tão rica quanto a nossa, né? Cito um exemplo das hidrelétricas que estão sendo construídas na Amazônia. Nós temos cursos de engenharia com mais de 100 anos. Aí eu pergunto a vocês, quantos engenheiros formados na nossa região estão trabalhando nessas hidrelétricas? Então, nós temos que pensar o grande projeto na Amazônia inserido e capitaneando como um grande laboratório a formação e o elenco da relação da universidade e a capacidade de produzir. Por quê? Porque a gente não passe ao largo da história apenas construindo recursos humanos, que vão trabalhar dentro do que lhes sobra. Não, nós temos que nos tornar protagonistas. Nós já fazemos muito bem, porque o nosso maior laboratório é esta Amazônia, que detém recursos naturais fantásticos, que detém um capital intelectual fantástico do caboclo, do ribeirinho, do indígena, que aos poucos vai sendo contextualizado como um grande patrimônio sócio-étnico-cultural, e todo esse elemento ele faz com que o nosso barco ele seja competitivo. As pessoas no mundo todo vêm fazer aqui no Polo Naval um barco de referência. A semelhança, por exemplo, com o Roberto Carlos. Fez o seu iate aqui, que foi cantado em verso e prosa, dentro do Polo Naval do Amazonas. Então, se nós estruturarmos essa relação da responsabilidade cultural, social, ambiental, econômica, política, educacional e de espiritualidade, são 7 dimensões que eu vejo que são importantes para que a sustentabilidade de qualquer empreendimento na Amazônia ela aconteça sob bases firmes de um governo que tem construído essa preocupação de criar oportunidades. E criar oportunidades é pensar em conjunto. Universidade, sistema produtivo, sociedade. Qual é o papel do desenvolvimento em nossa região? O resto do mundo desenvolveu à custa dos seus recursos naturais. Nós podemos mostrar um novo método e modo de desenvolver, qual seja, desenvolver economicamente. Claro, queremos alcançar as relações econômicas, as relações tecnológicas, o acesso à informação, mas queremos mostrar que podemos fazer tudo isso conservando a biodiversidade e conservando as pessoas que moram dentro dessa biodiversidade. E você que me acompanha agora, tenha convicção disso, você é fundamental nesse processo. Não se esqueça que esse país, a partir de jovem, já faz parte das grandes decisões internacionais. É porque você que me acompanha agora, você que é professor, você que é um secretário de Estado, você que nesse momento está aí na tua empresa trabalhando, você tem ajudado a construir essa imagem positiva que o Brasil goza hoje no cenário internacional, né? Então, mais uma vez, aqui nós estamos discutindo a questão do polo naval, os recursos naturais, os recursos minerais existentes ali, de tal modo que ele possa ser aproveitado de forma social e ambientalmente correta, para que as pessoas que estão aqui também possam usufruir de uma melhor qualidade de vida, sem dúvida alguma, com essa preocupação, com esse foco muito forte na questão do que tradicionalmente nós chamamos de sustentabilidade, né? E a grande questão é o que eu recebi e o que eu vou deixar para os meus filhos e netos aqui. Então nós queremos deixar uma condição de vida muito superior àquela que nós encontramos. Por isso que é interessante, como o secretário está falando, Navo, que universidade, que enfim, o governo, que todos esses entes sociais se integrem no sentido que nós venhamos a ter resultado superior. Secretário, estamos satisfeitos em tê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar no AmazonSat mais uma vez. Eu quero deixar aqui o nosso telefone da Secretaria,
3642-4544. Se estiver fora da cidade de Manaus, colocar o 092. Para informações adicionais, 3642-4544. E no próximo bloco nós vamos continuar discutindo essa questão do estágio atual do Polo Naval. É só um instante, hein?